quadro de Bem com a Vida. Para tanto, convocamos o nosso pastor de crianças, pastor Davi Milheiros Mateus, para nos falar sobre a autonomia das nossas crianças. Vamos lá, Davi. Pois é, o pastor Israel já compartilhou aí com vocês aquilo que a gente vai pensar um pouquinho, bem rapidinho hoje. E se a gente pudesse definir o que é autonomia, eu quero compartilhar com vocês aqui duas definições, não é? Então, coloca aí para a gente, Rafa, por favor. Rafa, obrigado pela sua ajuda aí, tá bom? O que é autonomia? Vamos então aí a uma definição. A primeira definição seria a seguinte: é a capacidade de governar-se pelos próprios meios. Tem uma outra aí, Rafa, por favor, compartilha com a gente. A autonomia refere-se à capacidade que a pessoa possui para decidir sobre aquilo que ela julga ser o melhor para si. Então, a gente pode pensar a autonomia como sendo aquilo que a gente consegue fazer sozinho, vamos dizer assim, de maneira física, e também aquilo que a gente consegue fazer sozinho de maneira cognitiva, tomar decisões, fazer escolhas, e isso também é autonomia. E o ser humano, nós nascemos completamente dependentes, 100% dependentes de um cuidador. E é uma coisa muito gostosa, não é? A gente ter um bebê pequenininho, fofinho. Tem hora que é muito cansativo, mas é uma beleza. Eu vou confessar uma coisa para vocês. Toda vez que eu pego um bebê no colo, eu tenho vontade de ter mais um filho. Mas aí eu me lembro que não tem como mais, não é? Mas é tão bacana, é tão fofo, e a gente relembra coisas dos nossos filhos pequenos, que a gente tem até vontade de ter outro filho. Tão bom é ter uma criança pequena. E aí eles vão crescendo, e a gente vai pensando assim, puxa vida, está crescendo, passa rápido. Ai, que pena que está crescendo, não é? Esse sentimento começa a invadir o nosso coração. Mas a verdade é que as crianças, elas precisam crescer. E muitas vezes nós, enquanto cuidadores, não contribuímos para esse crescimento. Nós não contribuímos para essa autonomia. E isso é muito, muito perigoso, porque contribuir para a autonomia das crianças é muito importante, porque elas serão adultos. Então, quando a gente contribui para essa autonomia, a gente está contribuindo para todo o desenvolvimento dela. Como eu já falei aqui, tanto motor, quanto emocional, quanto cognitivo. Ou seja, a criança cresce não só no seu corpo, mas em todos os aspectos da sua vida. Então, por exemplo, se eu deixo uma criança encaixar um bloco brincando, porque a gente às vezes vê a criança ali tentando botar aquele bloco, aquilo vai dando para a gente uma aflição, porque não é no tempo que a gente faria. Só que quando eu deixo a criança pegar e aquele bloco cai, eu estou contribuindo para que ela pense e também para a parte motora dela, não é? Esse movimento de pegar, o movimento de pinça, que depois vai ser muito importante para a alfabetização, né? Então, quando eu deixo uma criança, por exemplo, escolher entre 3 peças de roupa, né? Qual é que você quer usar hoje? Eu estou dando a ela a capacidade de começar a escolher, né? Então, isso é muito importante. A gente, quando contribui para a autonomia da criança, a gente também está contribuindo para o desenvolvimento das funções executivas, que tem a ver com planejamento, com memória de trabalho, com tomada de decisão, com resolução de problemas. Então, isso é muito, muito importante. Só que muitas vezes nós superprotegemos, muitas vezes nós nos preocupamos muito, e é normal a gente se preocupar muito, e a gente acaba não deixando as crianças crescerem
e a gente depois reclama, não é? Ah, desse tamanho, não faz isso ainda. Ah, já está grande e precisa de mim para isso e para aquilo. Mas nós não percebemos que, ao longo da vida, nós fomos contribuindo para essa falta de autonomia. Mas eu queria aqui deixar um alerta. Coloca aí para a gente, Rafa, esse alerta, por favor. A gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Dar autonomia não significa dizer o seguinte: se vira, meu filho, que o problema é seu, você resolve. Porque a gente precisa entender que em cada fase da vida, eles vão ter fases de desenvolvimento. Então, eu não posso querer que uma criança, por exemplo, que começou a andar, arrume a sua mochila, que é uma tarefa muito importante para uma criança um pouco maior. Eu não posso querer que um bebê ele se vista, não é? Um exemplo aqui absurdo, mas às vezes também nós cobramos das crianças coisas que elas ainda não estão preparadas para realizar. Então, muito cuidado, porque a autonomia não é, olha aí, o problema é seu, se vira e vai ser importante para você, você vai crescer. Não, porque a gente precisa ir entendendo cada fase e deixando que elas façam aquilo que é possível fazer em cada momento. Então, queria aqui deixar algumas dicas muito simples e muito rápidas, pensando nessa questão das idades, de coisa que as crianças já podem fazer. Ô, gente, vocês sabem que às vezes é muito comum, e nesse tempo onde a gente está muito na tela, muito em casa, onde as crianças brincam um pouco ao ar livre, a gente vai ver crianças, às vezes de 7, 8 anos, que ainda não sabem amarrar o tênis, que ainda não conseguem se limpar sozinhas quando vão ao banheiro. Então, esses são cuidados que nós precisamos ter para estimular as nossas crianças a essa autonomia. Então, por exemplo, uma criança entre 2 e 3 anos, ela pode guardar os brinquedos, pode guardar os livros, pode guardar os sapatos, pode colocar a roupa suja na cesta e ela pode tirar a própria roupa. É claro que nessa idade elas precisam ser supervisionadas. Você imagina uma criança de 2 anos tentando tirar a blusa, por exemplo, e a blusa agarra no pescoço. Elas precisam ser supervisionadas, tá bom? Mas são coisas que elas podem ir fazendo. E uma outra coisa muito importante que eu esqueci de comentar aqui é o seguinte: as crianças, né, elas vão crescendo com essa autonomia, e isso é importante porque na vida há coisas que os outros não vão fazer para a gente. Então, nós precisamos estimular esse aspecto do desenvolvimento das nossas crianças. Então, estão aí dicas de coisas que crianças entre 2 e 3 anos podem fazer. Vamos aí passar para uma próxima idade, não é? 4 e 5 anos elas podem fazer a cama. E muito cuidado com isso, porque provavelmente uma criança de 4 e 5 anos ela não vai fazer a cama do jeito que a gente faria, não é? A gente coloca lá aquela cama lisinha, tudo esticadinho. O importante nesse momento não é que a cama fique esticadinha, é que ela entenda que ela pode fazer isso. Então você vai lá, deixa ela fazer, elogia, olha que cama bonita. Aí você vai ajudar, deixa eu te dar uma ajuda aqui para ela ficar mais lisinha, né? Então, também não queira que ela faça e faça com a qualidade, né, que você faz já adulto. Então também pode ajudar a separar o lixo, a regar as plantas, e aí repetir aí, ajudar a separar o lixo, não é? Vamos para mais uma faixa etária? 6 e 8 anos, pode guardar as compras. Uma dica também muito importante nessa faixa etária é levar as crianças ao mercado, para que comecem a ver o preço das coisas nessa idade. 6 anos, eles estão ali já no primeiro do ensino fundamental, né? Então eles começam a ter as noções dos cálculos matemáticos, e ter noção de quanto custa as coisas é muito importante, né? Porque a criança, eu quero, compra, e não tem muita noção disso. Então, aliás, eu até vou separar um dia para falar sobre aqui, vou pegar umas dicas com o Marcos, para a gente falar sobre educação financeira na infância. Isso é muito importante também, começar cedo para crescer um adulto financeiramente saudável, vamos dizer assim. Não é? Então, pode separar roupa suja, pode varrer,
colocar e retirar a mesa, não é? Tem criança grande que come e levanta como se na casa tivesse um monte de gente para servir. Então, muito cuidado com isso. A gente quer agradar, a gente vive tempo corrido. Vô e vó, então, faz isso à beça, não é? Porque quer aproveitar com os netos o tempo que precisou educar, né? Quem educa é pai e mãe, a gente brinca falando assim, mas é muito importante a gente também entender. Comeu, bota na pia. Se pode lavar a louça, vai lavar a louça. Muito importante. Mais uma faixa etária aí, Rafa. Preparar lanches rápidos. Limpar móveis e armários com 9 e 11 anos. Cuidar do animal de estimação. E ajudar a preparar uma refeição. Não é? Então, nesse caso da refeição, supervisão aí, porque tem fogo, né? Tem coisa quente. Então, gente, são coisas simples. Arrumar a mochila, colocar a meia, amarrar o sapato, se limpar, coisas que são muito importantes. Muito cuidado. Por mais que a gente queira que as crianças não cresçam, elas crescem e passa muito rápido. Então, vamos contribuir para que eles sejam adultos autônomos. E isso começa na infância. É muito difícil. A gente vive uma vida muito corrida. Eu posso dizer para vocês que, às vezes, né, eu estou aqui com crianças de 9 e 12 anos e a gente acorda atrasado, tem hora para chegar na escola. Então, é mais fácil eu amarrar o tênis, eu ir fazendo, e vamos, porque a gente tem a hora. Só que muito cuidado, porque a gente pode estar não contribuindo para essa autonomia. É difícil, com criança a gente tem que falar 1000 vezes por dia, mas que o nosso Deus, então, renove as suas forças, renove a sua sabedoria e te ajude a ter paciência para que você perceba as suas ações e, de maneira intencional, contribua para a saúde física e emocional da sua criança. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.